Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero saudar os deputados que antecederam nessa tribuna e que trazem a questão da reforma política. O deputado Caíto Quintana, Hélio Rucci e agora o deputado Elton Welter. Eu entendo mesmo que deve ser discutido em todas as casas legislativas do Brasil, não só no Congresso Nacional, mas as Assembleias Legislativas e as Câmaras dos Vereadores. No meu modo de entender, e aqui quero deixar aberto para qualquer par meu que deseje apartear, parlamento é isso. No meu modo de entender, não é o quê, é como estão sendo feitas as coisas, propostas as coisas. Uma reforma política que todos nós sabemos que é necessária. Esse sistema de representação, há muito tempo não vem respondendo os anseios daqueles que vão votar. Embora a população seja chamada de 2 em 2 anos para democraticamente colocar seus anseios, escolher os seus representantes, está aí. A população acabou de ir às urnas em outubro e novembro do ano passado, em outubro do ano passado. E sai, menos de um ano depois, às ruas, demonstrando toda a sua indignação com a representação eleita pela própria população. Então, o que há de errado? É o sistema. Nisso todos nós concordamos. Agora, como? E de que maneira está sendo aproveitado um assunto deste? É isso que nós temos que colocar aqui. Será que caberia a presidente da República encaminhar ao Congresso o que o Congresso já está careca de saber? Será que não está explícito que foi uma maneira de se desincumbir de uma tarefa que é exclusiva do Poder Executivo Federal, qual seja medidas que tornem o serviço público de saúde, de educação e também de transporte público? Será que não é da presidente da República que nós temos que ouvir as propostas de como gastar melhor o dinheiro público na saúde e na educação? Porque está certo também que não é só o quanto se arrecada para a saúde e educação, é como se gasta. E aí o que faz a presidente? Passa a população como se fosse democrática, propondo um plebiscito. E que nós sabemos, há casos para plebiscito e há casos para referendo. Principalmente em casos como esse, da reforma política, em que o assunto, infelizmente, não é dominado pela grande massa. Perguntar sistema distrital, distrital puro, distrital misto, voto proporcional, isso é de um grande entendimento daqueles que se propõem a fazer política, militar politicamente, diariamente, a cientistas políticos. Mas digamos que pudéssemos fazer uma campanha de conscientização, mas uma campanha longa. Ou vai se explicar à população todos esses termos da técnica da ciência política em um mês à população? Não é sério isso. Não é uma proposta séria da presidente Dilma e nós temos que dizer isso. Uma proposta séria da presidente Dilma, se ela quisesse se imiscuir nos assuntos do Congresso Nacional, era propor medidas que o Congresso votasse e depois fosse referendada pela população. Aí tem como... Me permite uma parte? Já permitirei, só um minutinho. Aí tem como mecanizar a consulta popular. Mas em plebiscito, não é possível. Eu concedo a parte do vereador Elton Welter. Veja só, a proposta do governo, do Poder Executivo, é meramente sugestiva, e ficou muito claro isso para toda a sociedade brasileira. O parlamento tem autonomia de fazer o que quiser. O plebiscito é a melhor forma de discutir junto com a sociedade para conceitos de sim ou não sobre determinado modelo. E um debate amplo, aberto e democrático é o que pode ajudar na politização do que democratiza mais as eleições,
do que dar mais igualdades nas disputas. É isso que o conceito de plebiscito quer. O parlamento que tem esse poder. O poder executivo deixou claro isso. Ontem foi entregue anteontem pelo vice-presidente Michel Temer e pelo Zé Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, dizendo claramente que tanto o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara têm essa autonomia de convocar e propor os questionamentos. Aquilo é meramente sugestões que podem ser aperfeiçoadas e devem ser, acredito, pelo parlamento. Deputado Elton Welter, é sugestivo porque outra não poderia ser a maneira de acordo com a Constituição Federal, a menos que estivéssemos vivendo na Venezuela do finado Hugo Chávez. Claro que é sugestivo. Agora, se se sugere que a população, antes do Congresso Nacional decida, deveria sugerir junto a renúncia de todos os parlamentares do Congresso Nacional. Porque para que existe o Congresso Nacional? Para consultar a população no plebiscito? Então não precisa de Congresso Nacional. Claro que é sugestivo e é bom que seja sugestiva, porque o Poder Legislativo Federal precisa ter a sua autonomia e independência, mesmo que harmonicamente com os outros poderes. Eu concedo a parte ao deputado Traiano. Deputado Alceu, Vossa Excelência está abordando o assunto com muita propriedade e eu me surpreendo com algumas posições. Eu vejo o PT há 10 anos do governo. Em nenhum momento eu ouvi uma fala do PT falando em plebiscito. Jamais nesses 10 anos, porque não interessava ao partido. O que ocorre? Que talvez as vozes das ruas, eu tenho certeza, também nos dá um alerta para que a gente possa tomar novos rumos e novos caminhos. É perfeitamente compreensível. Mas as vozes das ruas atropelaram o PT. Esta é a grande verdade. Porque a presidente Dilma, ao invés de usar como um pano de fundo este encaminhamento para o Congresso Nacional, de propor um plebiscito vago, vazio, que não diz nada e coisa com coisa. Ao invés de fazer isso, por que ela não propôs ao Congresso Nacional uma ação conjunta para nós podermos retomar a emenda 29, que ela tomou, a presidente Dilma tomou 10% de recursos do governo, do orçamento da União, que teria que ir para a saúde, e ela tomou no Congresso Nacional, mandou os seus deputados federais votarem contra. Esta é uma medida que, com certeza, poderia vir ao encontro do clamor das ruas. Eu cito um exemplo só, dos 40, aliás, não chegamos dos 40, os 40 pode ser um termo meio complicado, bíblico, mas dos 39 ministérios, quem sabe, se ela anunciasse a redução de 19, ou viesse para 15, porque é isso que está envergonhando a nação brasileira. Exatamente isso. Tirando dinheiro de saúde, de segurança. Aliás, a Gazeta do Povo trouxe uma matéria, e o Tadeu Venere bate muito na questão de segurança, e eu vi a matéria da Gazeta do Povo dizendo que 3 estados da federação estavam abandonando o projeto da União para a construção de penitenciárias, porque lá só faltava pôr fisioterapeuta para atender os presos. O lugar de preso é na cadeia. E é isso que o governo federal queria. É por isso que as penitenciárias não saem aqui no Brasil com o dinheiro do governo federal. Muito obrigado pela parte. Me concede mais uma parte? Só para complementar. Concederei, deputado Stephanie Júnior, mas o deputado Traiano toca num ponto interessantíssimo. Eu gostaria de ouvir da presidente Dilma, naquela cadeia de rádio e televisão, que poucas vezes foi usado com a importância que deve ser usada, exatamente uma palavra no sentido de apoiar a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional, que defina 10% dos gastos em saúde. Era isso que caberia à presidente da República. E vemos o constrangimento de um dos maiores professores de direito constitucional no Brasil, que é o vice-presidente Michel Temer, ter que ir lá no Congresso Nacional, levar uma proposta que ele mesmo não acredita, porque os seus livros desmentem a proposta que ele leva ao Congresso Nacional. Então, realmente, o Brasil está faltando liderança no Brasil. E eu, concedendo a parte ao deputado Stephanie Júnior, eu quero deixar uma pergunta. Cadê o Lula?
Cadê o presidente Lula, que tem uma liderança incontestável no Brasil? Que palavra ele tem a dizer sobre plebiscito, referendo, sobre as manifestações na rua? A África é importante, são países irmãos. Vossa Excelência tem o tempo para concluir. Senhor presidente, eu consulto Vossa Excelência se podemos usar o tempo da liderança do PSDB. Pode usar. Tá, obrigado. Concedo a parte ao deputado Stephanie Júnior. Não, apenas para esclarecer o deputado Traiano, que 40 não é bíblico. 40 do Alibaba e os 40 ladrões é do livro 1001 Noites. Não é, mas na verdade isso mostra o tamanho do ministério da presidenta. Presidente não existe, assim como existe... presidenta não existe, é como se tivesse incompetenta. Incompetenta também não existe. É presidente Dilma, que tem um ministério muito grande, que custa demais, que é um exemplo ruim para o Brasil. Mas 40 não é bíblico, 40 é do Alibaba e os 40 ladrões. Obrigado pela parte, deputado Stephanie. Concedo a parte ao deputado Rasca Rodrigues. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Só para que a gente possa, porque eu talvez não tenha acompanhado, o deputado estava usando o horário da liderança do governo. Que horário que está usando agora? Está no horário da liderança do PSDB, que ninguém tinha usado ainda. Inverteu, senhor presidente? Porque Vossa Excelência quer que eu casse a palavra, eu caço. Não, não quero caçar a palavra, presidente. Estou lhe fazendo uma pergunta, não, por é favor, que sempre, responda da forma como sempre que a pessoa está falando no grande expediente do coisa e ele não terminou a fala, eu consulto se ele quer fazer o uso do horário da liderança. Ok. Eu nem consultei, ele pediu. Se Vossa Excelência não concordar, eu acho que é regimental sua questão de ordem. Senhor presidente, eu só lhe perguntei e a resposta está dada. Lhe agradeço pela resposta. Obrigado. Eu peço para Vossa Excelência, para o bom entendimento, peço para Vossa Excelência concluir o seu pronunciamento. Vossa Excelência tem 1 minuto. Presidente, senhor presidente, eu havia concedido uma parte ao deputado Rasca Rodrigues. Eu gostaria que Vossa Excelência concluísse para que eu cumpra o regimento. Eu lamento, eu agradeço o entendimento do presidente, mas eu lamento, deputado Tadeu Venere, quando devemos frutificar as discussões nesse plenário. Afinal de contas, nós temos que discutir uma situação muito importante aqui para o Brasil e não estamos fazendo por mero partidarismo, estamos fazendo para poder construir no Brasil uma reforma política. E vejo caçada a palavra aqui do nosso aparteante, o deputado Rasca Rodrigues. Mas eu quero concluir, senhor presidente e senhores deputados, em dizer que é papo furado, é conversa mole para boi dormir essa proposta da presidente Dilma para o Congresso Nacional. É próprio de quem não quer enfrentar as questões que quer enfrentar. Se quiser enfrentar as questões que quer enfrentar, a emenda constitucional de 10% de gasto obrigatório na saúde. Essa sim cabe à presidente da República e à sua força. Eu peço para Vossa Excelência concluir. E concluindo, senhor presidente, tomara que esse plenário aqui possa discutir cada vez mais, com mais profundidade, temas como esse, porque nos diz respeito e a população paranaense. Por isso são trazidos aqui ao... Pela ordem, senhor presidente. Eu agradeço a compreensão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Não questionando a decisão de Vossa Excelência, mas eu fiquei com dúvidas no que aconteceu nesse exato momento. O deputado Maron estava ocupando o pequeno expediente. Não. Ele já estava usando o horário da liderança do governo, já tinha passado o horário das lideranças. A gente, por costume, sempre, quando está falando no pequeno expediente, a gente concede o horário da liderança. Sim. Procede a questão de ordem do deputado Tadeu Venere, para que o deputado Alceu não usasse o horário do PSDB. É isso o questionamento de Vossa Excelência? Porque eu fiquei com dúvidas. Né? Não, porque... ele estava na liderança do governo. Já tinha passado o horário das lideranças partidárias. Então, para cumprir o regimento, foi levantada a questão de ordem. Espero a compreensão do deputado Alceu Maron, dos senhores deputados, não poderia ter concedido o horário da liderança do PSDB. Porque já tinha passado... E por isso interrompeu o pronunciamento do deputado Alceu. Ok, só por questão de cautela só. Tá Obrigado, bem. presidente. Não, eu agradeço a sua preocupação. Nós temos o último orador inscrito, vamos zerar o painel. Último orador, líder da oposição, deputado Tadeu Venere.
quero conversar com você para nós ver se... Senhor presidente, senhores deputados, muita calma, muita calma. Deputado Alceu, eu quero aqui lhe pedir desculpas, mas o presidente fez correto. O presidente cumpriu o que diz o nosso regimento. E eu acho que esse debate, deputado Alceu, é um debate que há muito tempo já deveria ter sido feito. Sem passionalismo. Sem passionalismo. Um debate que possa nos conduzir, não a uma tentativa que me parece precipitada, de se fazer um diagnóstico preciso do que aconteceu nos últimos 20 dias do Brasil. E que certamente se repetirá nos próximos meses, se repetirá no ano que vem. No período da Copa do Mundo, eu não tenho a menor dúvida que nós teremos inúmeros protestos. É porque construíram os estádios? Certamente também, mas não apenas por isso. E eu acho saudável que essas coisas aconteçam. Saudável, porque se nós não tivermos esses protestos feitos da forma como estão sendo feitos, obviamente que todos nós excluímos disso o vandalismo, ninguém, em nenhuma hipótese, concorda com o vandalismo, mas se não for feito dentro daquilo que é o normal em todos os países, ele será feito de outras formas que nós já vivemos e que não são certamente recomendáveis para ninguém. Eu acho que fazer o debate a respeito da reforma política é importante. Talvez não seja o momento adequado, mas em algum momento ele iria acontecer. Se a forma, e Vossa Excelência, o PSDB, o PPS, os democratas têm dito no Congresso que não concordam com o plebiscito, é um direito, como é um direito da Presidente, fazer a sugestão, nós todos concordamos com isso. A verdade é que é preciso que nós tenhamos não apenas a voz das ruas, ou que nós digamos que não há prazo suficiente para que as pessoas aprendam. Eu não subestimo a inteligência da população, não subestimo. A população aprende em dias, e Vossa Excelência, deputado Alceu, e o deputado Hélio Rucci, deputado Nelson Justus, deputado Elton, todos os deputados que usaram a tribuna para falar sobre o tema, certamente, pelo conhecimento que Vossas Excelências têm, sabem que Lenin tem uma das suas afirmações talvez mais proféticas durante o período da Revolução Russa, quando ele diz que a população aprende nas ruas e em determinados momentos da história, em dias, aquilo que ela não aprendeu em anos. Lenin diz isso, Marx diz isso, e é verdade, aprende-se. Essa juventude que veio para a rua certamente aprendeu em alguns dias aquilo que ela não sabia que era capaz de fazer, colocar em xeque todas as instituições, não apenas o Partido dos Trabalhadores, o PSDB, o PMDB, o Democrata, todos os partidos. O Judiciário, o Tribunal de Contas, todos, hoje os sindicatos, todos estão em xeque. Porque há realmente perguntas que não conseguem obter respostas. E aí a gente, é claro, que cada um puxa para aquilo que lhe interessa, deputado Alceu, a tentativa de fazer a explicação. E eu acho natural que você faça isso. Os médicos hoje estavam nas ruas. Nós temos aqui o doutor Gilberto, que foi com muito brilhantismo, secretário de governo, e sabe daquilo que é necessário, mas nem sempre é possível. Nós sabemos também que não dá para nós fazermos de uma forma rasteira, não no sentido pessoal, mas rasteira no sentido da política, afirmações que são válidas para Brasília, mas não são válidas para o governador Beto Richa. Quando o líder do governo aqui diz que os ministérios da presidente Dilma deveriam ser reduzidos, eu diria que o mesmo vale para o governador Carlos Alberto, que, ao contrário,
nomeou um secretário especial para assuntos internacionais do cerimonial com o único objetivo de salvar o seu amigo de prisão, que era possível que acontecesse. Isso não vale para o Paraná? Só vale para Brasília? Eu acho que não, acho que vale para todos. E é preciso que nós saibamos disso. Plebiscito resolve? Talvez não resolva. Talvez as perguntas devessem ser outras. É possível. É possível que nós tivéssemos que perguntar se a população quer que deputados tenham 2, 3, 4, 5, 6 mandatos. É possível. Agora, nós não podemos também pensar que a população irá resolver todas as perguntas e responder todas as perguntas num momento como esse. Agora, abre-se um caminho, deputado Alceu. Vossa Excelência sabe que abre-se um caminho. Eu vou lhe permitir uma parte, só gostaria que a gente pudesse... me permita só, rapidamente, porque depois eu queria passar só uma questão do Porto. Vossa Excelência tem conhecimento do que é. Pois não, deputado. Senhor deputado Tadeu Venere, eu agradeço a parte. Vossa Excelência prestou atenção no nosso pronunciamento e eu não estou partidarizando a discussão. Concordo. Acho que cada partido tem sua opinião, mas eu estou procurando, com o nosso discurso, exortar a presidente da República, a primeira mandatária da nação, o cargo mais importante da República, a ter responsabilidade do cargo. Ela não pode sugerir alguma coisa que contraria frontalmente uma Constituição Federal que ela jurou obedecer. É isso que me preocupa no momento que o Brasil está vivendo, deputado Tadeu Venere. Nós precisamos de liderança. E só podemos olhar em primeiro lugar para quem está no cargo de presidente da República. Certo. E que, infelizmente, está demonstrando realmente que nunca exerceu um mandato popular e foi guindada ao principal mandato popular da nação. E hoje a nação está acéfala. Obrigado. Ok.